Estão vendo esse retângulo aí? Esse é o quadrante do mapa mundi, que a gente chama de janela 1040. A partir dos graus ali, né, dos meridianos da Terra, os países que estão dentro do 40º e do 10º, janela, por isso janela 1040, são os países onde você tem a menor quantidade de cristãos. Muitos desses países têm leis contra o cristianismo. Há pouquíssimos cristãos. Os cristãos são a minoria da minoria nesse país. Esquece essa realidade brasileira, onde a maioria dos brasileiros são cristãos, então o dia de Nossa Senhora Aparecida é um feriado nacional, porque é católico, você entendeu? Onde tem igreja para todo lado, seja a igreja da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, da Católica, não tem problema, tem o Cristo Redentor de todo tamanho no Rio de Janeiro. Essa não é a realidade dessa parte do mapa mundi. E só para você ter uma noção do que significam esses países, pode colocar na tela de novo. Aqui nós temos 69 países com 5,3 bilhões de pessoas vivendo aí. E desses 5,3 bilhões de pessoas, que performam 65% da população mundial, 90% nunca ouviram falar de Jesus. Já pensou? 65% da população mundial, performando 5,3 bilhões de pessoas, vivem nesses 69 países aí, e 90% desse contingente nunca ouviu falar de Jesus. E aí eu pergunto, como é que nós vamos terminar a obra do Evangelho? Então, se existe uma associação entre a segunda vinda de Cristo e a pregação do Evangelho, não vamos terminar nunca? Calma, nós vamos terminar e você vai me ajudar. Eu vou te explicar como, até o final dessa live, tá bom? Agora, quando eu vejo esse número tão grande de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, eu me lembro de um texto que está em Mateus capítulo 8, versículo 27. Marcos, aliás, 8, 27, vou colocar na tela para vocês aí, onde Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Depois eu quero que você leia toda essa passagem de Marcos capítulo 8, ela acontece o seguinte, a Bíblia diz que Jesus, deixando o mar da Galileia, foi para a região de Cesareia de Filipe. Pode tirar da tela. E quando Jesus foi para Cesareia de Filipe, Jesus, lá em Cesareia de Filipe, perguntou para os discípulos assim, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos falaram, bom senhor, uns falam que o senhor é Elias, outros falam que é Jeremias, que o senhor é um dos profetas ressuscitados. Aí Jesus, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É nesse momento que Pedro dá um salto e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E Jesus fala depois que tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas vamos analisar esse texto. Primeiro, em termos de contexto. Eu conheço as ruínas arqueológicas de Cesareia de Filipe. Pessoal, ali era o pior antro de falsa religião que tinha no território de Israel. Tanto é que desde a época do Antigo Testamento, Isaías já chamava aquele lugar de Galileia dos gentios, Galileia das nações. Porque imagina tudo enquanto é povo pagão estava assediado ali. E até hoje você vê no muro de pedra ali do Monte Hermon, onde fica isso, você vê vários nichos de deuses pagãos que eram adorados ali, como o bode dançante, como as ninfas, como Baal, vários deuses ali, vários. Zeus, o imperador tinha um templo ali, o imperador Augusto César, a Lívia, sua mãe Lívia. Então Jesus tirou os discípulos do conforto do mar da Galileia, onde a maioria era judeu, e levou os discípulos justamente para Cesareia de Filipe, onde a maioria eram pagãos. E foi vendo aqueles pagãos ali, talvez com o ar de nojo dos apóstolos, que Jesus perguntou para eles assim, quem que eles estão falando que eu sou? E chama a minha atenção que na resposta dada pelos apóstolos, você não teve nenhum falando assim, eles falam que o senhor é um canastrão, que o senhor é um falsário, que o senhor é um charlatão, que o senhor é um falso profeta. Talvez até dissessem isso, mas para agradar Jesus, eles só falaram coisas positivas. Ah, o senhor é um profeta, o senhor é Elias, é João Batista. E vocês?
Quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus fez essa segunda pergunta? Eu vou explicar a você por qual razão. As pessoas estavam falando coisas bonitinhas sobre Jesus, mas não basta a sociedade falar coisas bonitinhas sobre Jesus. Eles têm que dizer quem Jesus é de fato. Então aquelas respostas politicamente corretas não agradavam o mestre. Ele não era um profeta. Ele não era João Batista. Ele não era Elias ressuscitado, nem Jeremias. Ele era o Cristo, o Filho de Deus, conforme a declaração de Pedro. Mas se ele é o Cristo, o Filho de Deus, por que eles estão dizendo que ele é profeta, que ele é Elias, que ele é Jeremias? Ou seja, a retórica da pergunta de Jesus é: quem eles estão dizendo que eu sou por causa do que vocês estão ensinando para eles? Se eles estão falando coisas erradas a meu respeito, é porque vocês não estão ensinando o que é correto. Se eles estão falando coisas bonitinhas, mas que não são exatamente aquilo que eu sou, é porque vocês não estão representando aquilo que deveriam representar. Perceberam o problema? Perceberam isso também para nós que vivemos hoje? Há muitos problemas em relação a esses países da janela 1040. Embora eu respeite muito o trabalho dos missionários, eles merecem as nossas orações, mas no passado houve missionários que levaram uma cultura muito imperialista, muito colonialista para eles e às vezes não deram o exemplo que deveriam dar. Eu vou colocar um outro mapa para você agora. Lembra que eu falei da janela 1040? Agora eu quero falar da janela 4070, que seria a parte de cima. A janela 4070 mostra que se antes nós tínhamos que alcançar a janela 1040, o âmbito agora aumentou. Nós temos que alcançar outros países. E sabe o que está incluído aí? Uma série de países de maioria cristã, mas que hoje não seguem mais o cristianismo. Se você perceber, coloca de novo na tela, a régua foi ampliada para abarcar uma grande parte da Europa. Por qual razão? Hoje, em grande parte, há muitos autores, pode tirar da tela, muitos autores dizem que a Europa já vive uma fase pós-cristã. Países como Suécia, Holanda, Alemanha, França, Dinamarca, Portugal, já não podem ser colocados mais como países cristãos. As igrejas estão sendo fechadas. O que mais você encontra na Europa são igrejas lindas, enormes, algumas católicas, outras anglicanas, protestantes, igrejas de 300, 400 anos, que agora estão virando, sabe o quê? Lugar para bilhar, danceteria, pub, porque não tem mais função de igreja, o prédio estava lá, foram vendidas. As igrejas estão perdendo membros assim, em baciada. E essa grande parte, essa grande fatia do mundo ocidental cristão, que já não está mais se identificando como cristãos, está potencializando a perda de credibilidade do evangelho naqueles países de maioria não cristãs. Eu lembro que uma vez um egípcio falou comigo assim: olha, eu sei que vocês reclamam muito da perseguição do mundo muçulmano aos cristãos, mas sabe por que a gente não quer missionário aqui? Nós não queremos que as nossas filhas muçulmanas comecem a se vestir como as filhas dos missionários. Isso me chocou. Porque até então eu pensava assim, bom, eles não querem que o cristianismo tire o islamismo deles. Isso é fato. Mas não é só isso. Eles não querem que a cultura ocidental invada aqueles países, de modo que as moças que se vestem muçulmanas, que se vestem de uma maneira mais decente, comecem a vestir agora como as ocidentais cristãs, que andam com traseiro de fora, perna de fora, seio de fora. Eles não querem isso. Eles não querem agora que aconteça com o mundo muçulmano o que acontece com o mundo cristão, onde ninguém segue mais nada, ninguém vai mais para a igreja, ninguém segue nada. Não estou com isso dizendo que o mundo muçulmano é perfeito, não, tem muita hipocrisia também lá. Eu conheço o mundo muçulmano. Mas eu estou apenas dizendo para vocês que quando nós não fazemos a nossa parte, nós acabamos dando um terrível testemunho para quem está de fora, porque muitas vezes, eu já falei essa frase exaustão, a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. E aí eu pergunto a você, o que o mundo ocidental, de maioria cristã, tem feito para mostrar para o mundo que o cristianismo procede?